Olá, oitavo ano. Então agora a gente vai seguir com o nosso próximo assunto, que é o uso dos porquês, certo? Então são 4 regrinhas muito fáceis, ok? O professor vai passar para vocês cada uma delas. Lembrando que para resolver esse exercício vocês têm que voltar aqui nessas regrinhas e olhar a maneira de aplicação de cada uma, ok? Então vamos lá. Porque junto e sem acento é empregado principalmente em respostas e explicação. Nesse caso, pode ser substituído por pois, dado que, visto que, uma vez que, etc. Tá? Então, o porquê, gente, junto e sem acento, ele é empregado geralmente em resposta, né? Marcelo, por que você fez prova hoje? Então, eu vou responder. Fiz prova hoje porque os alunos estudaram. Então, esse porquê seria junto e sem acento, porque é uma explicação. Ok? Então, veja o exemplo aqui. Ó. Não irei à festa porque terei de trabalhar. Então, ele está dando a nossa explicação. Tirou nota baixa porque não estudou. Ele também está nos dando uma explicação, certo? Uma resposta. Vamos ver se funcionaria certinho se fosse trocar por pois, dado que, visto que, né? Não irei à festa, pois terei que trabalhar. Estão vendo como encaixou certinho? Tirou nota baixa, pois não estudou. Certo? Então é bem fácil, gente. O porquê junto e sem acento, ele é empregado em respostas, ok? E explicação. O porquê agora separado e sem acento usa-se quando é possível substituir a palavra porquê pelas palavras por qual motivo, por qual razão, pelo qual e pelos quais, ok? Então veja os exemplos aqui, ó. Por que faltou a aula ontem, né? Seria a mesma coisa como se eu falasse por qual motivo faltou a aula ontem. Ok? Então, o porquê separado sem acento, eu vou usar ele quando eu posso substituir ele pela palavra por qual razão, por qual motivo. Ok? Ao outro exemplo. Não sabemos por que agiu dessa forma. Poderia ser, né? Não sabemos por qual razão agiu dessa forma. Também daria certinho. Na estrada, por que passamos, não era boa. Então, poderia ser. A estrada pela qual passamos não era boa. Ok? Então é bem tranquilo, gente. O porquê junto sem acento é com para resposta. Ó, resposta ou explicação. E o separado sem acento é quando você pode trocar ele por qual motivo, por qual razão. Ok? Porque separado e com acento aparece sempre ao final da frase. Essa daqui não tem erro. Separado e com acento ao final de frase, seguido de ponto de interrogação ou ponto final. Então, geralmente, quando você vai fazer uma pergunta com o porquê no final, é o porquê separado e com acento, ok? Não foi ao teatro, por quê? Então, esse porquê no final vai ser separado e com acento circunflexo, né? A festa foi cancelada e ninguém sabe por quê. Então, separado e com acento. Então, sempre que for ao final da frase o porquê, vai ser esse, separado e com acento. Certo? Então, até agora, tudo ok? Então, primeira regrinha, o junto, né, sem acento, para resposta e explicação. O separado sem acento é quando eu posso trocar por qual motivo, por qual razão, pelo qual. O separado com acento ao final de frase interrogativa. E agora nós vamos ver o último. Porque junto e com acento é usado para indicar o motivo, a causa ou a razão de algo. Funciona como um substantivo. Nesse caso, aparece depois do artigo. Podendo também aparecer junto de um pronome ou um numeral. Então vejam aqui, ó. Ninguém descobriu o porquê de tanta confusão. Estão vendo que aqui tem o artigo? Ó, o professor até marcou. Então, sempre depois de artigo é porque junto com acento. Ela não sabe o porquê sofre tanto. Depois de artigo, novamente, ó, porque junto e com acento. Pedro sempre quis saber o porquê de estudar tanto.
depois de artigo, porque junto e com acento, tá? Então, é como se ele fosse indicar o motivo daquilo. Então, vejam só. Ninguém descobriu o motivo de tanta confusão. Estão vendo que o artigo permanece? Ela não sabe o motivo que sofre tanto, né? Pedro sempre quis saber o motivo de estudar tanto, ok? Então, vejam só, gente. Novamente. Porque junto, sem acento, resposta, explicação. Porque separado e sem acento é quando eu posso trocar ele, né? Por qual motivo, por qual razão, ok? Por qual motivo você não foi à aula ontem? Por que você não foi à aula ontem? Então, esse é o separado. Porque separado e com acento, final de frase interrogativa, esse não tem como errar. E o porquê junto com acento sempre depois de artigo. Ou então ele vai substituir a palavra motivo, tá bom? Então o porquê junto também não tem erro. Junto e com acento depois de artigo. Junto e com acento depois de artigo, beleza? Então, para responder os exercícios, vocês vão ter que olhar essas regrinhas aqui. Os exercícios são bem fáceis, tá, gente? A matéria em si é fácil, tá? Leiam umas 2, 3 vezes até saberem elas de cor, porque isso aqui vocês vão levar para o resto da vida de vocês. E qualquer dúvida, chamem o professor no privado, no WhatsApp privado, tá bom? Os exercícios são bem fáceis, o prof nem colocou aqui, beleza? Então, caprichem.